Tudo bem? Eu quero falar hoje com vocês sobre uma modalidade de trabalho na advocacia que pode ser muito vantajosa para o jovem advogado, que é a atuação como advogado correspondente. O advogado correspondente, ele presta serviço de apoio para escritórios ou advogados em comarca distante, que tenham um processo ou que tenham que realizar um procedimento ou ato, seja ele judicial ou extrajudicial, na comarca do correspondente. Então, seria muito oneroso para que eles se deslocassem da comarca deles até essa comarca. É mais vantagem pagar um advogado para prestar esse serviço. O jovem advogado, a vantagem vai estar em obter uma renda extra, né? E além de ajudá-lo também a ter maior confiança e conhecimento sobre todo o trâmite de um processo. Por quê? A contratação pode ser por coisas simples. Tirar uma cópia de processo, ir ao cartório para pedir que vá concluso, ou, por exemplo, falar com o magistrado sobre determinado ponto. Ou pode ser também extrajudicial, ir até um órgão público requerer ou retirar um documento, ir ao cartório para pedir uma matrícula atualizada de imóvel ou averbar algo na matrícula, né? Entre outras possibilidades. Ou também serviços um pouco mais complicados, como, por exemplo, entregar memoriais no tribunal, né? No caso de entregar memoriais, o advogado correspondente ele tem que ter uma noção de quais são os pontos daquele memorial, o que vai ser relevante ele sentar, conversar com o desembargador, para que o desembargador preste atenção naqueles pontos para o seu julgamento futuro do recurso. Ou então, né, a contratação para a realização de audiências, audiência de conciliação, audiência que vai ter a finalidade de saneamento de processo, audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunha, sem oitiva de testemunha, depoimento pessoal ou não. Então, o advogado correspondente, ele tem a vantagem, né, um novo advogado no caso, ele vai ter a vantagem de se valer não somente da correspondência para conseguir aumentar a sua renda, mas também para favorecer o seu crescimento profissional. Por quê? Porque se ele for proativo, se ele pensar também no aprendizado durante esse trabalho, se ele for realizar um procedimento simples, como uma cópia de processo, durante aquela cópia, ele pode pegar as peças daquele processo e dar uma estudada. E nesse estudo, ele consegue comparar o argumento dos diversos escritórios que ele vai prestar serviço, como é que é a redação daqueles advogados, quais são as teses que eles usam, quais são os julgados que eles colocam lá, os argumentos, os fatos, e assim ele vai aprender e comparar como construir uma petição inicial, como construir a contestação, a impugnação, o recurso, as manifestações, quais provas eles juntam, né? Então ele começa a perceber como os demais escritórios atuam dentro de algum processo. Um outro fato relevante também é que ele vai ter segurança, perder aquele medo de ir falar no cartório, conversar com um juiz. Ele vai começar a ganhar mais confiança na fala dele, na postura dele perante o desembargador e perante o magistrado. Com relação às audiências, muitos advogados eles têm receio, têm medo de realizar audiências, porque ele não tem experiência ou porque o processo, que ele não tem contratação de um processo ainda que chegou nesse estágio, seja uma audiência de instrução e julgamento. Então, quando ele é contratado como advogado correspondente, ele realizando audiências, que seja uma audiência de conciliação, ele começa a ter noção do procedimento, de como é que funciona aquela audiência, e ele começa a perder o receio de conversar com o juiz, de conversar com outra parte. Ele vê que o processo não é um bicho de 7 cabeças. E vai se preparando da audiência de conciliação para realizar uma audiência de instrução e julgamento. A vantagem para ele é que ele tem um escritório que está atuando no processo por trás dele. Então, esse escritório ele já tem todo o material já redigido, ele tem as petições redigidas. Eles vão passar um roteiro de quais pontos são necessários naquela audiência. Eles vão dar quais são as perguntas para realizar a oitiva, se vai haver contradita, se não vai haver contradita, se eles preferem depoimento pessoal ou não.
Então todos esses pontos eles vão ser passados para o correspondente e ele vai aprendendo. Ele vai perder o medo de falar em audiência, de se portar, né? E vai ganhando experiência e vai usar isso também para os processos que ele vai ser, com as ações, para os casos que será contratado no futuro. É interessante, e aí uma dica importantíssima, se você for contratado para realizar qualquer tipo de audiência, leia, mesmo que seja uma audiência de conciliação, leia as peças principais daquele processo. Leia inicial, leia contestação, leia impugnação, contestação se houver, as manifestações que sejam interessantes, para que você não seja pego de surpresa durante aquela audiência, certo? Outro fato importante é que essa prestação de serviço pode abrir porta não somente para que você se elucide, né, sobre os procedimentos, atos no processo, ganhe confiança, mas se você prestar um serviço com excelência, abre portas para você ser contratado para prestar correspondência direta, abrir um contrato de correspondência com esse escritório, com esse advogado da outra comarca. Então, em vez deles procurarem por serviços em sites especializados, ele vai direto com você. Ou então, às vezes, fechar uma parceria, né? Se existe o caso na comarca que você atua e esse escritório soube, tem um cliente, poxa, ele pode fechar uma parceria e você atue no processo e acabe fazendo um percentual para cada em ganhos, que é uma excelente vantagem também para o advogado que está começando, aliás, até para advogados já renomados. Só a maior ponderação que vocês têm que fazer quando for feita a contratação é analisar o preço do ato que vai ser realizado. Muitas seccionais, elas estipulam já valores de correspondência. Existe uma tabela de advogado correspondente. Aqui no Mato Grosso do Sul, né, na OAB Mato Grosso do Sul, ela já criou uma tabela específica para advogado correspondente. Existem outros estados que também têm essa tabela. Então é importante vocês prestarem atenção para que não acabem violando, né, o estatuto da ordem, alvitando, né, e colocando um preço muito abaixo do que seria aquele determinado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? No mais, eu espero que todo esse meu aconselhamento seja de valia para você, que você consiga, então, dar os primeiros passos como jovem advogado, aumente, melhore sua renda, melhore sua experiência profissional e o que precisar, compartilhe esse vídeo, comente nesse vídeo, curta esse vídeo, deixe comentários, manda um direct para mim se tiver alguma sugestão, alguma experiência, vamos trocar um pouco de figurinha aqui, vamos conversar um pouco mais.